Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, versículos 16, 18 e 26. Assim está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a ação do Espírito Santo como fonte de segurança para o cristão. Estes 3 versículos que lemos, eles constam das últimas instruções que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos antes de chegar o momento de ele entregar-se a favor da humanidade. E neste capítulo 14, quando Jesus disse aos discípulos que precisaria deixá-los e voltar para o Pai, eles então ficaram como que entristecidos. Foi daí que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, mas voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E seguindo, Jesus então traz a revelação que até então os discípulos não tinham conhecimento. Jesus fala que havia necessidade de ele ir para o Pai, para que viesse outro Consolador, este sim, para ficar para sempre com os cristãos, que seria enviado à terra, o Espírito Santo. E nestes versículos que li, nós encontramos aqui a ligação entre Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Esta comunhão e esta presença maravilhosa que foi constante na vida de Jesus. Jesus foi enviado e aprovado pelo Pai. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e realizou aquele trabalho tão maravilhoso e importante que ficou marcado na história da humanidade, a entrega de Jesus como preço da nossa redenção. E neste capítulo ele diz aqui no versículo 16, eu rogarei ao Pai, ou seja, eu vou pedir ao Pai, vou implorar, vou suplicar, vou pedir ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quando Jesus fala outro Consolador, significa que a estadia de Jesus aqui na terra também foi para a consolação do povo que estava vivendo em trevas. Nós observamos que Jesus foi colocado também para ser a consolação. Ele foi posto para consolação. Então nós encontramos, muito importante, observar o que diz a palavra de Deus. Diz aqui, olha, em Lucas capítulo 2, versículo 25, diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, quando Jesus veio, ele então tomou Jesus nos braços e glorificou a Deus, porque Jesus foi enviado para consolar aquele povo, e certamente esta consolação
trazida por Jesus, despertou em muitas pessoas o amor por ele, pela obra de Deus, e a presença de Jesus era algo desejável. Quando ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, significa que ele vai pedir a Deus, o Pai, outro da mesma espécie. Ou seja, com as mesmas características do Senhor Jesus. Divino, santo, poderoso, maravilhoso. Era isso que Jesus estava pedindo. Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus não pôde ficar fisicamente para sempre com os seus discípulos, com o seu povo aqui na terra. Ele teve um tempo para vir e realizar esta obra e depois voltar ao Pai de onde ele viera. Mas ele afirma aqui que o Espírito Santo seria o Consolador que Deus haveria de enviar para ficar conosco aqui na terra para sempre. Ou seja, não haverá um momento em que o Espírito Santo precisará voltar para Deus o Pai, os céus, e nos deixar aqui solitários. Não, ele foi enviado e há de ficar conosco para sempre, até o fim. No versículo 18, Jesus diz o seguinte, o Consolador vem, ele vai ficar com vocês aqui para sempre, mas eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, haverá o tempo propício, aprovado por Deus o Pai, em que eu voltarei para vós. A volta de Jesus para buscar os seus filhos aqui da terra, aqueles aos quais ele foi preparar lugar na casa do Pai. Então, a vinda de Jesus é certa, ela se concretizará. E no versículo 26 ele diz, mas aquele Consolador, que ele vai pedir ao Pai, para que envie para ficar para sempre, ele diz, aquele Consolador, o Espírito Santo. Ele agora diz que o Consolador é o Espírito Santo. Não existe Consolador melhor do que este, o Espírito Santo. Ele diz que o Pai, Deus, enviará em meu nome, Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, observe uma coisa importante que Jesus revela aqui sobre o Espírito Santo, o Consolador. Então, observamos aqui a segurança que nos é dada através da entronização de Jesus diante do Pai. À medida em que Jesus deixou a terra, foi glorificado e recebido em cima na glória, esta entronização de Jesus diante do Pai, ela funciona também como uma fonte de segurança para a vida do cristão. Então, ao ir Jesus para o Pai, nós recebemos aqui uma garantia, uma segurança de que o Espírito Santo seria enviado à terra para vir habitar em nós e ficar conosco para sempre. O Espírito Santo, que é chamado o Paráclito, o advogado, ou alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Paráclito, de Consolador.
o Consolador, ele não se ausenta, ele está presente, efetuando o trabalho de consolar. Então, Jesus diz que o Consolador é o Espírito Santo. O Pai é Consolador, o Filho é Consolador e o Espírito Santo é o Consolador. Então, nós entendemos aí esta plena harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há entre eles nenhuma divergência, nenhuma contradição. Eles trabalham na mais perfeita unidade e harmonia. Esta é a beleza da natureza de Deus, a maneira como ele se revela aos homens aqui na terra, conforme registrado na Escritura Sagrada. Então Jesus disse que havia necessidade de ele ir. Ele disse, se eu não for, o Consolador não vem. Mas se eu for, eu vou pedir ao Pai, e junto com o Pai, nós vamos enviar o Consolador, para que fique convosco para sempre. Então este é o primeiro ponto, a primeira fonte de segurança, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, é a entronização de Jesus. Porque o Espírito Santo glorificou a Jesus. E ele foi entronizado. Então, a entronização de Jesus diante do Pai é uma fonte de segurança como ação do Espírito Santo na vida do cristão. Mas existem outras que nós vamos observar aqui no Evangelho escrito por João e também em Efésios e Romanos. Vamos observar a ação do Espírito Santo como fonte de segurança para o cristão. Então, em primeiro lugar, a nossa segurança vem através da entronização de Jesus, porque ali tem participação do Espírito Santo. Segundo lugar, nós vamos encontrar aqui no capítulo 14, versículo 13 do Evangelho escrito por João. Capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus abriu o leque, diz que o Consolador é o Espírito Santo e que o Espírito Santo é o Espírito de verdade e que ele vai guiar-nos em toda a verdade, porque ele não vai falar de si. O Espírito Santo não fala de si, não dá testemunho de si, ele dá testemunho de Jesus. Portanto, ele fala daquilo que ele tiver ouvido e ele nos anunciará também o que está por vir. Então veja quão importante é a ação do Espírito Santo neste segundo ponto, como fonte de segurança, através da direção que o Espírito Santo colocará diante de nós. Porque diz aqui, ele vos guiará. Quem é que guia? É quem dirige, é quem está à frente, é quem está no comando. Então o Espírito Santo é aquele que nos dirige, que nos conduz. O Espírito Santo dirigiu Filipe para Samaria. Depois de Samaria, dirigiu Filipe para Gaza. Depois de Gaza, o arrebatou e o levou a Jerusalém, a Azoto, e de lá ele foi para Jerusalém. O Espírito Santo sempre na sua obra profunda e necessária, operando de maneira gloriosa. Então, nós recebemos aqui, em segundo lugar, a segurança através da ação do Espírito Santo na direção, em nos dirigir. Em primeiro lugar, segurança através da entronização de Jesus. Segundo lugar, segurança através da direção que nos é dada pela ação do Espírito Santo. Terceiro lugar,
nós encontramos aqui no capítulo 14, versículos 16 a 18, diz assim: se pedirdes, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aqui nós encontramos Jesus aprofundando mais este ensinamento a respeito do Espírito Santo. Ele aqui, como o primeiro versículo li, ele diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Qual é a missão do consolador? É consolar, é confortar. É isso que o Espírito Santo faz em nossa vida. E ele diz aqui que ele é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, porque o mundo é dominado pelo espírito do engano, da mentira, da sedução. Mas aqueles que foram alcançados por Jesus, transformados por Jesus, creram na mensagem da salvação, o Senhor Jesus diz que estes conhecem o Consolador, o Espírito de verdade, porque ele habita convosco. Mas haverá aqui uma diferença com a vinda do Espírito Santo definitivamente. Diz que ele habita convosco. Habitar é estar junto. Mas ele diz aqui, mas ele estará em vós. Ou seja, dentro de nós. O Espírito Santo viria, ou veio, para ficar dentro de nós. Não mais pelo lado de fora, mas pelo lado interior. Por isso é que a palavra de Deus afirma que ele habitará em nós. A semelhança de Jesus e o Pai. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. E agora ele está dizendo que ele disse, não está dizendo, ele disse que o Espírito Santo estava conosco, mas ele viria para habitar em nós, para estar em nós. Uma coisa é estar do lado de fora, outra coisa é estar do lado de dentro, no nosso interior. E é isso que o Espírito Santo veio fazer, o que Jesus está dizendo aqui. Então, esta segurança, através do conforto que nos é dado pelo Espírito Santo. Então, quando nós lemos no versículo 18, que já lemos, o capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então veja como Jesus vai discorrendo realidades sobre o Espírito Santo. Ele diz aqui que ele é o Consolador, como ele já afirmou, ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, e agora ele diz que ele procede do Pai. Ele veio do Pai. Então isso traz a nós a segurança. Então, a ação do Espírito Santo na vida do cristão como a fonte de segurança. E aqui, segurança através do conforto, do consolo que o Espírito Santo traz a cada um de nós. Nós somos felizes por ter esta presença maravilhosa do Espírito Santo dentro de nós. É Ele que nos consola, é Ele que nos guia. Conforme lemos aqui, Ele nos dirige. Em quarto lugar,
nós vamos encontrar em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 27, mais uma ação do Espírito Santo, que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. No versículo 26 diz: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui falando sobre o Espírito Santo como intercessor. Intercessor. Ele intercedendo a Deus o Pai em nosso favor. Então nós vemos aqui a ação do Espírito Santo como fonte de segurança através da intercessão. Interceder é pedir a favor de outro. Este é o trabalho do intercessor. Assim como nós temos diante de Deus o Senhor Jesus, que intercede por nós, aqui na terra, nós temos o Espírito Santo, que intercede diante de Deus a nosso favor. E ele nos ajuda, porque não sabemos pedir como convém, mas ele faz a intercessão com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então, em quarto lugar, recebemos a segurança como ação do Espírito Santo através da intercessão. Em quinto lugar, nós vamos ler no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 26, e diz assim, nós lemos a primeira parte, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Isso já falamos, da entronização de Jesus. Segundo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele é hábil para ensinar. Então, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, ou guiados pelo Espírito Santo, nós somos consolados pelo Espírito Santo, nós recebemos a intercessão do Espírito Santo e agora nós recebemos o ensino do Espírito Santo. Ele é, então, o nosso professor, o nosso mestre, o Espírito Santo, a semelhança de Jesus, que foi mestre. Jesus ensinava, pregava e curava. E aqui nós observamos agora o Espírito Santo que nos ensina. E o que ele nos ensina, nós pregamos ou ensinamos. E através do poder do Espírito Santo, nós somos usados por ele para realizar obras para Deus. Então veja como é maravilhoso ter o Espírito Santo ou as ações do Espírito Santo como fonte de segurança na vida do cristão. Então nós observamos, em primeiro lugar, segurança através da entronização de Jesus. Segundo lugar, segurança através da direção que o Espírito Santo nos dá. Terceiro lugar, segurança através do conforto que nos vem pelo Espírito Santo. Quarto lugar, segurança através da intercessão que nos é feita pelo Espírito Santo. Em quinto lugar, segurança através do ensino que nos é ministrado pelo Espírito Santo. E em sexto lugar, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 4, está escrito assim: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então veja aqui agora a ação do Espírito Santo como fonte de segurança para a nossa vida através da concessão de dons espirituais.
dons que são distribuídos pelo Espírito Santo. Então aqui está a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Bem, e quais são os dons? Então ele diz aqui, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então veja, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, estes são os dons espirituais que são distribuídos pelo Espírito Santo. É ele que faz a concessão dos dons aos salvos. Este é o encargo do Espírito Santo. E diz aqui, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como é a vontade do Espírito Santo. Então ele é quem reparte os dons espirituais. Dons espirituais são recursos que Deus coloca à disposição da sua obra aqui na terra, da sua igreja, individualmente, em cada servo dele, para cada um dom específico de acordo à necessidade da obra naquele local. Então, é o Espírito Santo o encarregado de distribuir os dons espirituais e operar através deles. Então, nós recebemos aqui, em sexto lugar, de acordo com a ação do Espírito Santo, como fonte de segurança, recebemos segurança através da concessão ou da distribuição dos dons espirituais. E em sétimo e último lugar, nós encontramos em Efésios capítulo 4 e o versículo 3, a seguinte expressão registrada por Paulo, 4 e 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, observamos aqui a segurança que nos vem como ação do Espírito Santo através da unidade, que só o Espírito Santo pode promover. É a unidade do Espírito. Aqui, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalha pela unidade. Jesus orou pela unidade. Quando, no capítulo 17 do Evangelho, escrito aqui por João, Jesus orou com esta finalidade. E ele diz assim, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado como tens amado a mim. Então Jesus pediu aqui, dizendo o seguinte, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quer dizer, Jesus orou pedindo a unidade. E aqui nós observamos que é a necessidade de conservar-se a unidade que é promovida pelo Espírito Santo. Então recebemos também segurança através da unidade do Espírito Santo. Esta unidade, ele faz acontecer no coração daqueles que se deixam guiar por ele. Porque a felicidade do cristão é ser guiado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece a Deus o Pai, conhece as profundezas divinas e ele conhece as nossas necessidades e ele distribui recursos espirituais
para a nossa vida, ele coloca sobre nós a unção divina e coloca palavras em nossos lábios e faz de nós um instrumento nas mãos do Senhor. E é assim que podemos proclamar a palavra de Deus. Não foi sem razão que Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando foi no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles e desceu para ficar para sempre. Então, o Espírito Santo continua na terra, atuando, operando, realizando este importante trabalho que notificamos aqui nesta noite. 7 ações do Espírito Santo como fonte de segurança para o cristão. Então, que fontes são estas? Nós observamos aqui, através das referências. Primeiro, a segurança que nos traz através da entronização de Jesus na glória. Segundo, segurança que nos vem através da direção do Espírito Santo. Terceiro, segurança através do conforto, do consolo que nos vem pelo Espírito Santo. Quarto, segurança através da intercessão do Espírito Santo. Quinto, segurança através do ensino que o Espírito Santo ministra a nós. Sexto, segurança através da concessão dos dons espirituais. E sétimo, segurança através da unidade que é promovida pelo Espírito Santo. Então, encontramos aí, através da ação do Espírito Santo, 7 maneiras em que esta segurança acontece na vida de um cristão. Não pode faltar na nossa vida a lembrança da entronização de Jesus, não pode faltar a direção do Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo, a concessão dos dons espirituais e a unidade do Espírito. Este é o caminho para que sejamos realizados na presença do Senhor e que o nosso trabalho não seja um trabalho que venha a não ter frutos, mas que seja um trabalho produtivo diante da presença do Senhor. Seguindo por este caminho, certamente nossa vida será enriquecida, o nome do Senhor será glorificado e marcaremos a nossa passagem por esta terra em sermos instrumentos guiados, dirigidos e usados pelo Espírito Santo para a glória de Deus o Pai. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.